Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre empreendedorismo na comunicação. Fernando Milagre, você preside uma federação de associação dos jovens empresários. Existem jovens empresários a nível tão alto para formar uma federação? Existirem tantas associações? Imagino, são tantas as associações, assim, num plural bem forte, né? Isso, existe. Na verdade, tudo começou com um jovem que virou um empresário, era um empreendedor, né? A partir daí, ele vai contaminando os seus à volta, né? Seus amigos à volta, e eles sentiram necessidade de talvez se juntarem para desenvolver suas empresas, para trocar, para ter relacionamento, para ter ganho, para ter capacidade de modificar alguma coisa, e formaram as associações. Isso faz 15 anos já. Dentro dessa concepção da federação, as associações se juntaram para esse fim. No Rio Grande do Sul tinha uma associação em Porto Alegre, tinha associação em Santa Maria, enfim. Eles se juntaram e formaram dentro disso uma cadeia no Rio Grande do Sul. Daí que surgiu a Federação de Jovens Empresários. Então a federação ela tem uma grande preocupação, na verdade, que é facilitar as associações. Essa federação tem âmbito regional, só Estado. Do Rio Grande do Sul. Estado. Exatamente. Ela quer facilitar as associações para desenvolverem os seus jovens empresários, seus jovens empreendedores. E a gente não se fecha somente à Associação de Jovens Empresários. A gente tem todos os movimentos empresariais jovens, conselhos jovens dentro da CDL, dentro de lojas, conselhos, né? federações, o que tiver, centro de indústria, comércio, conselho jovem, todo mundo está apto a entrar dentro desse centro de discussão de jovens empresários e de empreendedores aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem mais de 40 movimentos dentro do estado inteiro que trabalham o jovem empresário. A função hoje da federação é chamar todo mundo, é conseguir congregar todos esses para ter um impacto muito maior no Rio Grande do Sul. Só que a gente não para por aqui, na verdade, né? Porque esse mesmo movimento... Tem um processo de sucessão eleitoral, o tempo estabelecido, não? A federação, na verdade, ela tem gestão de 2 anos. Eu assumi no início desse ano, então eu estou como presidente agora no ano de 2014 e 2015. E o nosso trabalho dentro da federação, então hoje principalmente, é chamar todos os jovens, todos os movimentos de jovens empresários para esse centro de discussão. E esse movimento a gente tem não só no Rio Grande do Sul, é um movimento nacional. A gente está em 22 estados da federação, a Confederação Nacional de Jovens Empresários, que por acaso estou de diretor de projetos também, até o ano que vem, que trabalha com o mesmo sentido de tentar facilitar as federações, aos movimentos regionais, aos movimentos municipais, que consigam desenvolver. Então a gente quer entender a necessidade dos jovens empresários, dos jovens empreendedores, o que eles precisam, onde é que a gente pode facilitar a vida deles, e o movimento todo acaba trabalhando com os 3 pilares, como eu falei, que é a capacitação, que é o relacionamento entre os jovens, entre as empresas, entre o mercado, e a representatividade, que é juntar toda essa voz que se estima aí mais de 30 mil pessoas pelo Brasil inteiro, e são jovens que se doam. Porque esse trabalho todo, na verdade, é um trabalho totalmente voluntário, a gente não tem nenhum ganho financeiro direto com isso. São gente que doa talvez o tempo mais caro que a gente tem, né? Nossa hora mais cara, que é a nossa hora de lazer. Então, nesse momento do nosso lazer, a gente abre mão em prol do coletivo, que acaba sendo importantíssimo pelo exemplo que ele citaram, no momento que a gente está vivendo entre empreendedores, gente com perfil do bem, gente com perfil de mudança, de querer ajudar e transformar a sociedade através disso para uma maneira melhor, esse relacionamento nos gera um crescimento absurdo, um crescimento pessoal. Sim. Porque a gente está aprendendo, a gente está vendo, a gente tem uma atitude, às vezes a gente está um pouco mais baixo, vê um cara que está puxando para frente, está indo. Então o coletivo ele começa a trabalhar e a gente ganha acima de tudo com a troca entre essas pessoas. Estabelece um vínculo pela atitude. Exatamente. A atitude empreendedora, a modificação, o querer fazer, o ter essa ideia de trabalhar dentro desse coletivo, move essas pessoas todas, e a gente tem muita gente trabalhando na sua hora voluntária, na sua hora de lazer, em prol desse coletivo. Talvez essa união dessas pessoas, eu até faria um convite para quem tem interesse em ser empreendedor, dependendo, lógico, da sua idade, pode começar lá já na Júnior Achievement, pode trabalhar nas empresas Júnior, mas procure na sua cidade, a gente tem o nosso site da federação, que é fagears.org.br, procure um movimento... O site sempre se repete. fagears.org.br. Fagears. Fagers, FAJERS.org.br, que
para tentar identificar na sociedade qual que é o movimento de jovens empresários e se não houver, a gente ainda estimula, a gente fez um kit para abrir uma associação de jovem empresário dentro da sociedade. E a gente percebe que as pessoas precisam disso. É muito fácil a gente achar um jovem empreendedor em qualquer ambiente que seja e ele entende aquilo ali, gosta e conhece mais 2, 3, 4, 5, a gente já funda uma instituição que já começa a trabalhar capacitação na região, que já começa a desenvolver o comércio na região. Existem jovens. Inclusive porque fomenta, identifica as necessidades e fomenta aquilo que não tem ainda, né? Exatamente. Porque às vezes está tão fácil, mas o que eu vou abrir, o que eu vou fazer? E por onde de repente, começar, neste meio está caminho? faltando um serviço, um produto e ele pode entrar nisso. Nesse grupo, né? Nesse grupo. Nessa comunidade. É engraçado, dentro da confederação e dentro da federação, a gente conversa com gente mais ou menos com um perfil um pouco parecido, né? De querer empreender, de querer fazer. E quando surge qualquer tipo de oportunidade que se comenta, tem uma coisa, vamos fazer junto. O que a gente pode fazer? Isso. É sempre essa atitude de como é que a gente pode mudar isso? Como é que a gente pode dar resultado? Das diversas áreas, trabalha com inovação, trabalha com empreendedorismo social hoje em dia, que é um assunto que está vindo bastante à tona, trabalha com comunicação. Então, dentro desse ambiente de trocas, a gente trabalha todas as áreas de mercado, a gente trabalha todos os tipos e perfis de empreendedores que são complementares. Sim. Então, participar disso, desses movimentos e querer trazer isso, faz com que as pessoas consigam crescer, porque elas percebem as necessidades de todos ali presentes, elas conseguem identificar muito mais o que o mercado é hoje em dia e conseguem ter resultado para elas também. Então, trabalhe pelo bem que você vai colher o bem. E nós temos também relação, né, a Junior Achievement Rio Grande do Sul e também a Brasil. A associação é uma associação que foi fundada nos Estados Unidos em 1919. Né, e está há 20 anos aqui no Rio Grande do Sul. E eu estive também na tua cerimônia de posse e tudo. Então, esse movimento, né, que é a educação empreendedora, ela é extremamente importante. Né? Falando um pouquinho também de números, nós temos no Rio Grande do Sul, tivemos em 2013, 21 mil, mais ou menos 21 mil jovens atendidos nos programas. Somos mantidos por empresas privadas, principalmente, né, que são as mantenedoras, e o motor maior são os voluntários. E também eu quero deixar o site, que é JARS, né, jars.org.br, para aquelas pessoas que queiram ser voluntários nesses programas. Esse ano nós tivemos 800 voluntários no Rio Grande do Sul, atendemos 47 municípios, né, mas podemos muito mais e precisamos. Quais são muito especificamente mais. as atividades desses voluntários? Eles vão para a sala de aula aplicar os programas da Junior Achievement. Nós capacitamos, né, dentro da nossa sede, é uma capacitação de 3 horas e meia. A pessoa escolhe qual o programa, são 18 programas que ela pode participar, desde os que ocupam uma tarde até os que ocupam mais semanas, né? Semanalmente, por exemplo, o Mini Empresa, ele tem 15 jornadas de montar essa mini empresa junto com o jovem. Então, são muitos programas, a pessoa pode escolher um desses, que ela vai se dispor e se voluntariar a uma tarde ou várias noites, né? Para aplicar, para dinamizar esse treinamento junto com os jovens. Né? Eles são programas que são aulas, né, em horário de aula, mas eles são muito na prática, eles são muito lúdicos em temas que envolvem o empreendedorismo tanto na questão social, ambiental, quanto financeiro mesmo e empresarial, de montar uma empresa. Um programa muito bacana esse do Mini Empresa, porque eles fazem uma empresa. São os garotos do colégio, eles formam uma empresa e o voluntário, meu irmão é voluntário dentro desse programa, eles dão orientação de, ok, a tua empresa é isso, como é que o que tu tem que pensar? Tu tem que pensar na tua produção, tu tem que pensar no teu cliente, eles tem que dirigem os jovens, na produção. Eles são os conselheiros, né? São os advisors. São orientadores, exatamente. São orientadores de negócio. E trabalha com a educação. A gente pega desde o jovem no início, ele saber o que é ter uma empresa, o que é formar uma empresa. A federação ela tem uma parceria com a Junior Achievement também, a Confederação Nacional tem, e a gente trabalha com indicação de voluntários, né, para o Mini Empresa, mas a gente trabalha com o Empresário Sombra, que é outro programa de educação, né, para formar o jovem empreendedor, que o Empresário Sombra é um jovem que ele simplesmente fica à sombra durante um dia de um empresário.
Então ele fica ao lado do empresário. Um empresário, um vivencia, executivo. Ele faz um acompanhamento integral. Vendo Ele o que que é. vivencia. A gente fez um programa no ano passado com a Júnior, e aí a gente passava para o pessoal, para os associados e tal, olha, tem um programa Seja Voluntário, e ele diz assim, mas eu não posso receber nesse dia esse jovem porque eu vou fazer massagem. E aí ela falou assim, tá, mas e daí? Isso é importante pro jovem que está ali entender que às vezes o empresário precisa e pode fazer uma massagem, por exemplo. Sim. É a realidade do que é a vida. Acho que isso já começa a dar uma noção do que é o trabalho de empreendedor, como é que é a vida de um empreendedor, é a base disso tudo. Né? A gente tem essa cadeia de formação que a gente precisa que todo mundo, na verdade, se junte dentro das suas especialidades e consiga ajudar que a cadeia toda forme cada vez melhores empreendedores, porque essa visão do empreendedorismo e do jovem conseguir empreender e transformar esse resultado vai fazer toda a diferença para o nosso país. De desenvolvimento do país, de desenvolvimento de novos produtos, de desenvolvimento de novos serviços. Quem está capacitado, quem está na chuva é quem vai se molhar. Não adianta a gente achar que as coisas vão mudar naturalmente. Se a gente não criar essa cultura empreendedora, esse empoderamento para que a gente entenda que pode fazer a diferença no mundo, que a gente tem essa prepotência jovem, né, de achar que a gente vai mudar o mundo e a gente trabalhar para isso, vai precisar da cadeia toda unida. Concretamente, né, com ferramentas, com... Embasado, né? Eu acho que tem a questão do embasado. Quando você fala muito em atitude, né? Para a gente chegar à atitude, a gente tem que pensar o seguinte, que competências eu tenho, que habilidades eu tenho para que eu possa exercer aquilo, para que eu possa agir. E as competências e as habilidades dos empreendedores, né? Tem que estar neles, ou nascer, ou eles aprenderem a ser. Por exemplo, essa aí a psicóloga tem que introjetar. né? Aquela questão, né? Ela está falando do chá, conhecimentos, exatamente. habilidades E atitude, né? Exatamente. Então, assim, o que eu tenho? Então, quando chega uma pessoa para mim e diz assim, ah, não, mas eu não gosto de correr risco. Já segura. Ah, eu não tenho coragem. Segura, então não dá. Por quê? Se não tiver coragem, se não tiver perseverança, porque... cai ali, tem a sazonalidade do mercado. Na comunicação, então, Batista, se você pegar as empresas de comunicação, se elas não se prepararem para viver o mês de janeiro e fevereiro, as empresas pequenas, elas morrem. Porque janeiro e fevereiro aqui no Sul a gente sabe muito bem como se comportam os mercados. Então, assim, toda essa coisa assim, de planejamento estratégico, planejamento financeiro, coragem, marketing, como é que eu estou fazendo fluxo de caixa. Eu lembro que quando eu formei, eu fui parar depois numa grande empresa do Grupo Bung, Ipiranga, lá em Minas Gerais. Eu tinha, 2 anos de formada, quando eu fui ser executiva lá. Cheguei lá em Minas Gerais, numa mineradora, me deram uma planilha e disseram assim, olha, você tem, sei lá, 300 mil, 400 mil dólares no ano para trabalhar a comunicação. Sim, e aí? Gestão financeira. Eu tinha que apropriar tudo aquilo, fazer um planejamento financeiro do que eu ia fazer, quanto que eu ia desembolsar, porque era uma empresa enorme. Comunicação interna e externa, relacionamento governamental, tudo. Não se aprende isso na faculdade. Não se tem o que é um fluxo. Como é que você apropria a verba? Como é que você sabe medir resultado de comunicação? Todo mundo acha que comunicação é gasto. Né? Mede. Tem medição para fazer, sim, dá para medir, dá para fazer retorno, dá para fazer o ROI da comunicação, dá para fazer. E isso, os jovens que seja, agora como eu estou na faculdade, eu estou vendo muito isso da minha turma, que eu estou lá na Famecos, né? Mas como que é isso? Como é que eu faço? Como é que eu sei o equilíbrio financeiro? Quanto que eu vivo para frente? Quanto que eu tenho que ter no caixa? Como é que eu... Essas perguntas não se ensinam no técnico. E eu não estou dizendo nem para comunicação. Os odontólogos não sabem fazer isso, os médicos não sabem fazer essa gestão. Então, a comunicação, quando eu falo assim do jovem, do empresário, é uma deficiência que nós temos no nosso ensino mesmo, no sentido acadêmico, ou paralelo, de como ensinar. Aí você me diz, você tem um Junior Achievement, você tem um Empretec do Sebrae que mostra bem isso, você tem vários cursos pequenos que dá para dar esse aprimoramento. Isso é muito importante que se faça. Então, voltando só um pouquinho até na
competência e habilidade, perseverança, coragem, correr risco. Claro que risco calculado, né? Mas tem que correr risco. Saber o seu foco de negócio. Tem que estar no perfil do empreendedor. Para você, porque isso é seu assunto. Não, na realidade, assim, voltaremos ao chá, mas antes eu queria colocar assim que esse aprendizado, que no início também o Batista colocou, que às vezes existe o fracasso, né? Claro. Então, esse aprendizado nas mini empresas, tem mini empresas que falem, porque eles vendem cotas no início, né? Muitas ganham prêmio de rentabilidade e tudo. Nós tivemos a formatura agora de 500 jovens na Fiergs no início desse mês e de 23 mini empresas, né? E eles subiram ao palco, receberam um certificado. Agora teve algumas empresas que faliram, né? E esse foi também um aprendizado, um pouco na dor, né? De realmente tem que planejar, tem que ver custos, tem que ver o que nós estamos tendo de vendas, de retorno, né, de margem. Então, esse aprendizado desde sempre, desde o início, o quanto antes, tanto melhor, né? Uhum. E com relação ao chá, que é que o C de conhecimento, né, de ter esse conhecimento, e nós estamos fomentando isso e passando essa educação. Também a gente luta por desenvolver a habilidade, né? O conhecimento é o saber, a habilidade, o saber fazer. Saber fazer. E o A de atitude, que é a vontade de fazer, né? Que é onde não tiver um desses. Partir para ação, né? E isso a gente tenta fazer com exercícios lúdicos, com que as pessoas se envolvam e façam na prática. O grande lance todo, eu acho que venha fazer parte O exercício lúdico, eu digo assim, aqui é o ensinamento com suavidade, né? Com suavidade, com jogos, com interações, com comunicação, com debates. Tornar mais prazeroso o conhecimento. Sim. Quem quer fazer, quem tem ideia de ser empreendedor, ou quem já pensou, venha viver com os empreendedores. Venha trabalhar com esse público, venha fazer parte disso. Venha se testar junto com o que a gente está se testando, lógico. Problemas de empreendedores devem ser mais ou menos os mesmos, via de regra, né? A gente tem problema financeiro, a gente tem problema de caixa, tem problema de relacionamento. Às vezes vem falar comigo, como é que eu faço para atingir meu público? Eu digo, vamos com calma, vamos começar a pensar, vamos começar Primeiro a entender. identifica teu público. Né? Vamos identificar, vamos ver qual é que é o teu negócio. Eu tenho uma pizzaria. É uma pizzaria que ela tem o seu nicho de mercado que ela quer atender. Então a gente discute lá que tipo de propaganda nós vamos fazer, porque não adianta fazer qualquer propaganda, porque eu não vou vender necessariamente para esse público. Imóveis, tem gente que vai vender para público classe A, tem gente que vai vender para público classe C. Então, como é que eu atinjo esse público? A gente tem que ter essa ideia de mercado. Então, os empreendedores eles têm dificuldades, as dificuldades dentro dos seus grandes temas, elas são mais ou menos as mesmas. O problema de quebrar uma empresa, tem grupos de empreendedores que eles discutem entre si quem quebrou mais empresas já. Como se fosse um mérito. Não, eu já quebrei 5 empresas. E tu? Eu quebrei só uma. Eu estou muito na tua frente. Por quê? Porque existe o risco no mundo. É impossível a gente tentar prever o mercado e se o nosso produto vai dar certo ou não, porque são muitas variáveis que estão envolvidas nisso. Mas aí eu luto pelo planejamento. Eu digo, não abra sem planejamento. Planejamento completo tem que ter, gente. E às vezes acho totalmente. Eu sou administrador também, eu brigo muito por isso. Eu vivo isso, eu brigo por isso. Eu digo, vai abrir, vamos estudar antes. Você gasta, às vezes, 3 meses num estudo, mas esses 3 meses são valiosos porque a sua empresa tende a não quebrar. Porque se você não estuda, tem muita gente que acha, eu acho que eu vou abrir isso, vou vender bijuteria, vou abrir uma loja de bijuteria. Tá, estudou, viu, é isso que está precisando, essa região precisa, tem mercado. Não, a pessoa não estuda e daqui a pouco, 6 meses depois, por isso que dizem que as empresas quebram antes de completar seus 2 anos de empresa, né? É a junta comercial que mostra isso. Por falta de estudo, por falta de estudo, de planejamento, sabe? Se tiver isso bem arraigado, bem feitinho, olha, a tendência é sucesso. Mas é um impulso também, o impulso do genérico. Quantas empresas quebraram quando foi criado o Mercosul? Porque as pessoas diziam, estou criando uma empresa com vistas ao Mercosul, sem saber o que seria o Mercosul.
Sim. E que é um nada até hoje, né? Sem um estudo prévio. Ele parte da atitude empreendedora e esquece dos outros pilares. Exatamente. Ele esquece do pilar da capacitação, do entendimento. Só aquele ímpeto. Eventos assim que se coloca, diz assim, mas eu vou ganhar. Sim, você está na rota da Copa, você está com algum serviço que vai atender ao turista, senão as pessoas ficam abrindo, investindo, achando que iam ter. Ninguém mostrou melhor isso do que o banheiro do Papa. Exatamente. O banheiro do Papa foi a mais acabada síntese. É o exemplo. A gente tem que fazer todo o planejamento, lógico que é interessante, a gente tem que ter a noção de que o mercado ele é muito rápido e a gente tem que ter a noção de todas essas grandes áreas que a gente tem que trabalhar. Puxando um pouco para a comunicação, as ferramentas de comunicação, elas de 5 anos para cá, elas alteraram totalmente. Seja redes sociais, diário, Facebook. Né? E é diário. Isso aí é diário. Comunicação agora, a mudança a velocidade ela aplicativos, é constante. Ferramentas, atingir o seu público, que maneira que vai atingir. Enfim, é um pool de coisas que dificultam, vamos dizer assim, a simplicidade do movimento. Mas a gente tem que estar, e acho que a comunicação é uma coisa muito rápida, porque a inovação dentro da comunicação e conseguir chegar no seu público, ele é essencial para tu entregar o teu produto. Grande coisa é eu ter um excelente produto, grande coisa eu ter um meu excelente processo interno, se eu não consigo informar para o meu cliente, para quem quer aquele meu produto, que eu tenho aquele produto. Sem conseguir informar o que é a minha marca, o que eu quero passar como valor da minha marca para ele. A minha marca se preocupa com o que a minha marca vende, não só um produto. O valor agregado que a gente entende hoje dentro do mercado não é colocar preço dentro do meu produto. É eu colocar valores que as pessoas entendam como bons valores. Bem, nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Temos 2 minutos para cada um dos convidados para a mensagem de encerramento por hora. Cristina Antunes. Eu queria dizer o seguinte, que eu sou uma pessoa que adoro trabalhar com esses jovens empresários, amo de paixão as pessoas que têm essa vontade, que vêm lá de dentro, sabe? Porque a gente podendo contribuir, apoiar esse pessoal, a conquista deles lá na frente, o sucesso deles lá na frente, é uma coisa assim que não tem preço mesmo, sabe? Você vê que dá para fazer uma coordenação legal, ensinar esses trabalhos, porque a gente tem uma experiência e essa experiência a gente tem que passar para eles, né? Então, tanto o trabalho que eu desenvolvo, que o meu, claro, eu tenho uma empresa, mas eu dou aula em cima disso, eu dou aula na Unisc também, em cima dessa parte de gestão empreendedora, né? O trabalho que a Junior Achievement faz, o que vocês estão fazendo, eu acho que esse é o nosso futuro. É o futuro de uma sociedade competitiva? Sim, mas uma competitividade sadia, né? De empresários bem arrumados, bem colocados. E nós, empresários da comunicação, Batista, nesse ponto, né, que eu coloco, que é um foco nosso, dos profissionais de comunicação, aprender a trabalhar esse lado empresarial, que é muito importante para que eles tenham essa noção, porque às vezes eu sou um excelente técnico, mas eu não tenho essa visão da empresa. E isso é que a gente tenta colocar no dia a dia. Muito obrigado. Relações Públicas, Cristina Antunes, diretora da Q2 Estratégias, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia. Cristiane Steigleder. Eu quero agradecer o espaço e convidar a todos para continuarem esse movimento junto conosco, também assim através das ações voluntárias, de estudar mais o tema, de vir conosco causar esse impacto e aumentar esse impacto, que nós temos assim pesquisas que mostram que os jovens que passaram pelos programas da Junior Achievement, a cada 5 jovens, 2 abriram uma empresa, desenvolveram seus próprios negócios. E outros, eu imagino assim que muitos, a gente vai completar agora esse ano 20 anos, nós vamos ter um evento de celebração desse feito de 20 anos. Vamos ter um livro com depoimento de 100 jovens que foram achievers, que passaram pelos programas e que hoje ou empreendem ou estão super bem sucedidos em suas carreiras, e que essa energia assim seja totalmente contagiante para que a gente desenvolva mais o Estado, o país. Então, essa é a minha mensagem. O Rio Grande do Sul não foi pioneiro nesses 20 anos? Sim. Iniciou no Rio Grande do Sul. Em verdade, teve uma atuação de um executivo em São Paulo, que ele aplicou a metodologia dentro de uma multinacional. Depois ele recolheu
essa metodologia parou por um tempo e aqui no Rio Grande do Sul é permanente. Desde 94 continuam sempre as atividades da Junior Achievement. Muito obrigado. Psicóloga Cristiane Steigleder, Eu que presidente agradeço. Junior Achievement do Rio Grande do Sul, pela participação no Democracia aqui na TV Assembleia. Fernando Milagre. Como mensagem final, eu gostaria de incentivar os jovens que têm intenção de empreender ou que acham que tem alguma via empreendedora para participar desse movimento. A gente vê essas movimentações sociais e se discutiu muito isso e, na verdade, a gente pode extrair de mensagem de que ninguém vai mudar as coisas para a gente. A gente tem que fazer a diferença. Se a gente acha que o ambiente está ruim, a gente tem que trabalhar para alterar esse ambiente. E o movimento de jovens empresários, ele trabalha o Rio Grande do Sul aqui também. O Batista foi pioneiro, começou com a Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre, que é a mais antiga do Brasil. O Rio Grande do Sul formou a federação e ele foi um dos fundadores da Confederação Nacional. E mostrar para as pessoas que é uma cadeia. Existe uma cadeia de jovens dedicados em mudar, em fazer do Brasil um país melhor e um país mais empreendedor que consiga ter melhores condições. Então, visite lá nosso site, que é www.fagiars.org.br, www.fagiars.org.br, para conhecer um pouco mais desse movimento e entender que a gente pode fazer a diferença. E para isso a gente tem que trabalhar, a gente tem que se doar, a gente tem que investir o nosso tempo livre, o nosso lazer, dentro de um estado melhor para a gente se viver, dentro de uma cidade melhor para a gente trabalhar, dentro de um país melhor, não só para a gente, mas como para toda a sociedade. Então a mensagem que fica é: a gente está trabalhando para isso, tem muitos jovens pelo Brasil inteiro trabalhando, se doando para isso. A gente tem como próximo evento agora em 13 de setembro, que é um evento nacional também, capitaneado pela Confederação Nacional, que é o Feirão do Imposto. É uma briga de tributação, de simplificação tributária, que a gente já conseguiu algumas alterações. A gente está junto da simplificação do Simples Nacional, tributação. A gente está junto da briga daquela nota fiscal, onde diz cada imposto discriminado que a gente paga dentro da nota fiscal foi uma briga do movimento de jovens empresários. Então a gente está trabalhando sim, tem muita gente se doando pela causa e é importante que a gente participe. É importante que quem é jovem doe um pouco do seu tempo, porque não adianta a gente querer melhorar a nossa empresa se o nosso ambiente não está bom para empreender também. Muito obrigado, Fernando Milagre, presidente da FAGERS, Federação das Associações dos Jovens Empresários do Rio Grande do Sul, pela participação no nosso Democracia aqui da TV Assembleia. Eu digo nosso porque nem o meu, nem da produção, nem da direção. Nosso do povo do Rio Grande do Sul, porque a Assembleia Legislativa é a casa da representação do povo do Estado. Daí sim, o nosso Democracia. Estamos tratando de empreendedorismo na comunicação, fomos mais além. Fundamental é que todos tenham conhecimento de oportunidades que aparecem para os jovens. Muitas vezes diz: o jovem não tem futuro, só não tem futuro aquele que não o procura.